Rapaziada, eu separei aqui uns assuntos pra gente conversar. Falar atualização sobre o Ignacio, sobre o Thiago Silva, o árbitro do jogo contra o Atlético Mineiro. A gente vai conversar também sobre o Atlético Mineiro. Vamos deixar um pouquinho de lado esse negócio de Campeonato Brasileiro, que tá muito estressante. Mas não é também esse desespero do Fluminense, tá um ponto de sair da zona de rebaixamento. Tá tudo muito ali próximo, muito tumultuado. Acho que tem um resultado bom do Criciúma, do Atlético Paranaense, dá pra sair. Dá pra sair. A gente tem uma sequência boa depois do jogo contra o Atlético Goianiense. O Fluminense tem 3 jogos em casa. O Flamengo não tá bem. Então tem uns jogos aí que o Fluminense precisa ganhar 5 jogos para se livrar da zona de rebaixamento, para se livrar do rebaixamento. Então vamos focar nisso. Mas primeiro o jogo de quarta-feira contra o Atlético Mineiro, combinado? Vamos para a semifinal da Libertadores, que vai dar um gás maior, vai levantar o moral da tropa. Soldados vão ficar mais animados, né? Pô, vamos trazer alegria pro Fluminense. Ignacio deve voltar a treinar com bola no Fluminense. De acordo com o repórter Vitor Lessa, o Ignacio está na transição para os trabalhos em campo. E nesta semana já existe a expectativa que possa realizar algumas atividades com bola. Isso é importante. Ainda mais agora, né? Cara, o problema na zaga é recorrente no Fluminense. O Manuel fez até um bom jogo contra o Botafogo. Acho que o Manuel teve um lance lá que o camarada botou na frente. É difícil. Os atacantes do Botafogo são muito rápidos. Principalmente o Luiz Henrique. Eu acho que foi o Luiz Henrique. Ele teve que se atracar com o Luiz Henrique para o Luiz não entrar com bola e tudo. O Antônio Carlos vem jogando bem, vem fazendo bons jogos. Isso é bom. Isso dá um ânimo pra gente. Então, qual é a perspectiva? Existe a expectativa que possa realizar algumas atividades com bola. Ainda é cedo, porém, para dizer quando terá condições de voltar a atuar pelo time. Mas já está no trabalho de transição, é uma boa notícia sobre o Ignacio. A Conmebol já escolheu o árbitro de Fluminense e Atlético Mineiro. Atlético Mineiro e Fluminense na Arena MRV na quarta-feira às 19h30. É o mesmo árbitro da final. O Fluminense foi campeão da Libertadores em cima do Boca Juniors. É o mesmo árbitro. Então é árbitro top para esse jogo. É importante porque é um jogo fora de casa. A Conmebol definiu, né, as arbitragens para os jogos de volta das quartas de final da Libertadores. E o Fluminense terá um velho conhecido no apito na partida diante do Atlético Mineiro na Arena MRV. Trata-se do colombiano compatriota do Arias, o Wilmar Roldan, que apitou a decisão do ano passado vencida pelo Fluminense sobre o Boca Juniors no Maracanã. Boa notícia. Gosto do Wilmar Rondon e traz boas lembranças. O Fernando Diniz fechou com o Cruzeiro. Ele é o novo técnico do Cruzeiro. Eu tô preocupado. Não é meu time. Tô cagando pro Cruzeiro. Pros times de Minas. Mas acho que o Cruzeiro vai passar por uns apertos no final. O Diniz é um bom técnico. Mas vai passar por uns apertos até o final do campeonato. Acho que não foi uma boa escolha. Pensando nessa reta final, para o Cruzeiro não é uma boa escolha. Eu acho que o Fernando Diniz ele seria mais interessante começando em janeiro, início de temporada, ele vai com aquela filosofia dele, aquele bibibi bobobó entre os zagueiros e os goleiros. É interessante ele montar o elenco para ele trazer esses zagueiros com bom passe, esse goleiro que saiba jogar com os pés. Então não sei se o Fernando Diniz, o Fluminense pega o Cruzeiro. Pega o Cruzeiro no dia 3 de outubro. 3 de outubro, numa quinta-feira, às 21h30. No Maracanã, o reencontro. Tu vai olhar pro... Vai ser estranho, você vai olhar da arquibancada pro campo, vai estar o Fernando Diniz lá de casaco azul, comandando a equipe do Cruzeiro. Ele vai ser bem recebido pela torcida do Fluminense, isso não tem dúvida, porque tá na história do clube. Mas se eu fosse torcedor do Cruzeiro, eu estaria preocupado com essa reta final de Brasileirão aí, outubro, novembro, porque eu não sei se ele sabe jogar de outra forma. E para ele jogar de outra forma, ou para ele implantar a forma que ele joga, ele precisa de tempo. Os jogadores precisam... E ele fica abraçado com aquela forma de jogar e não muda. Isso é preocupante. E falta... Porra, o ano tá acabando. Não tem como você implementar o seu estilo de jogo em 2 meses. Às pressas correndo. Então o Cruzeiro vai se perder um pouquinho nisso aí. Vamos pro Fluminense, que encara ele no dia 3 de outubro, numa quinta-feira, no
Maracanã. Então, no dia 3 de outubro, daqui a 2 semanas, tá? Daqui a 2 semanas o reencontro da torcida do Fluminense, desses jogadores. O Cano deve ficar emocionado, o Cano até hoje chora no chuveiro por causa da saída do Fernando Diniz. Até ele deu uma entrevista meio esquisita, falando que quase botando a culpa no Diniz pelos problemas que ele teve no ano de 2024, porque ele jogou no limite, com dor e tudo. O Diniz, vambora que tu aguenta, meu filho. Então, daqui a 2 semanas esse reencontro. Thiago Silva ainda não foi liberado para enfrentar, solta a língua, meu filho, o Atlético Mineiro. Isto é preocupante. Thiago Santos vai jogar, então deve ser Thiago, se for Thiago Santos e Antônio Carlos, o ideal é o Thiago Silva, né? Mas segundo aqui a reportagem do Trivela, site Trivela, ele ainda não está liberado. Nesta segunda-feira, dia 23, o portal Trivela informou que o zagueiro ainda não foi liberado para viajar para Minas. Na terça-feira, dia 24, nessa terça-feira, dia 24, o clube carioca definirá a participação ou não do zagueiro quando divulgar sua lista de relacionados. Vão esperar até o último momento da lista dos relacionados. Quem pega o passaporte, vamos lá, vamos para Minas, vamos entrar no avião. Nesse momento a gente vai saber se o Thiago Silva vai ou não. Eu acho que não há motivos dele não atuar, porque ele fez exames e disse que não tinha lesão. Ele saiu andando, mancando um pouco, mas saiu andando do estádio. Ele começou logo a fisioterapia depois do fato, até em casa mesmo. E só por não ter uma lesão já é animador. E também é um jogador muito centrado, né? Ele gosta muito de fazer as coisas corretamente. Eu acho que ele teve o repouso necessário, o tratamento necessário. Eu acho que não é problema, é só para manter o suspense. Creio eu, peço ao meu bom Deus. Mas o que mais me preocupa nesse jogo contra o Atlético Mineiro é o Atlético. Ele poupou alguns jogadores, poupou a maioria do time, os 5 jogadores, 4 a 5 jogadores, metade do time, no último jogo no Campeonato Brasileiro. Eles até venceram o jogo, né, no campeonato. Eles derrotaram o seu adversário. E deu um descanso para a equipe titular, porque mostra que o Atlético Mineiro está focado nesse jogo de quarta-feira contra o Fluminense. Não vai ser diferente, eles vão botar linhas altas, vão pressionar a saída de bola do Fluminense. E o que tem me preocupado, nesse jogo contra o Botafogo, nos últimos jogos, o Fluminense não tem criado muitas chances de gol. Muito também porque os nossos extremos, esse sistema 4-3-3, com 2 atacantes abertos pelo lado do campo, eles voltam muito para ajudar os laterais. E os laterais do Fluminense participam pouco do jogo, como Samuel Xavier pelo lado direito, o Diogo Barbosa quando joga ali pelo lado esquerdo, que deve estar liberado para esse jogo contra o Atlético Mineiro, participou dos treinamentos de segunda-feira normalmente, então tem o Diogo Barbosa por ali, até mesmo o Marcelo até às vezes funila, vem por dentro, no meio de campo. Aí eu não sei, eu acho que o Marcelo deve começar na lateral esquerda, mas os extremos, principalmente o Serna, ele volta muito para ajudar na marcação. Aí eu não vejo tanta necessidade da utilização desses 3 atacantes, já que o Fluminense, isso não surte efeito ofensivo ao Fluminense ter 2 jogadores espetados pelo lado do campo. Repito, eu já falo aqui constantemente nesse canal, acho que seria mais interessante, principalmente nesse jogo contra o Atlético Mineiro, em que o Fluminense vai ser incomodado, a linha do ataque e do meio de campo do Atlético Mineiro vai jogar praticamente no campo de defesa do Fluminense, porque eles precisam ganhar o jogo, o empate é nosso. Seria interessante o Fluminense tumultuar o meio de campo, tirar um dos atacantes, o Serna, já que você tem um atacante de lado, mas esse atacante joga praticamente como um lateral, né, recuado, seria interessante você tirar um dos atacantes e colocar mais uma peça no meio de campo para marcar e para organizar ali o meio de campo. Acho que o Lima seria uma estratégia interessante para você jogando fora de casa contra o Atlético Mineiro com a vantagem do empate. Você coloca 3 volantes, o Bernal, o Martinelli, o Lima e o Ganso, 4 jogadores no meio. Aí sim você pode brigar mais pela bola, você pode ter mais a posse de bola. O Fluminense, que nos últimos jogos tem tido menos posse de bola, mudou completamente as características do Fluminense. Está falando de Diniz, as características do Fluminense é outra. Agora o Fluminense corre atrás da bola. E botar mais gente no meio de campo para ter essa posse de bola, para brigar, para marcar.
para tumultuar essas linhas adiantadas, essas linhas mais à frente do Atlético Mineiro e dificultar as ações ofensivas. Seria interessante a entrada do Lima ali, já que o Nonato, né, operou, teve uma fratura no nariz, operou e deve estar fora do jogo contra o Atlético Mineiro. Provavelmente, se jogar com uma máscara, mas eu acho que está fora praticamente. Operou o nariz recentemente. Então é isso, entrando o Lima ali no meio de campo, eu acho que seria interessante para esse jogo contra o Atlético Mineiro. Não é todo jogo que você tem que entrar com 4-3-3, não é todo jogo que você tem que entrar somente com 3 jogadores no meio de campo. Existem adversários e adversários. Nesse jogo você sabe que a equipe adversária vai vir com o Hulk, com o Paulinho, com alas avançadas, Scarpa de um lado, o Arana do outro, com os lados do campo bem ativos. Vamos tumultuar o meio de campo, vamos dificultar as ações deles. Vou ficando por aqui. Deixa o like, seu comentário, se inscreva no canal, compartilha. Tamo junto, estou indo nessa.